candidato a presidente do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado nessa quarta-feira, dia 9, com 3 tiros na cabeça. É de uma violência brutal, depois de sair de um encontro político na cidade de Quito, que é a capital do país, de acordo com a mídia equatoriana. Vamos ver as imagens, Vitor. Vamos ver as imagens. Bora soltando ver. Aqui. Não é brincadeira, não. Gente, o André prometeu que ia avisar vocês que as imagens eram fortes, viu, gente? Não deu tempo, mas enfim, todos viram que as imagens são fortes. Muito tiro, impressionante a quantidade de tiro. Daniel Oiticica, conta pra gente, como é que você acompanhou isso? Está em Buenos Aires, né? Como é que você acompanhou essa virada da noite para o dia, agora da noite também aqui no Brasil? Como é que está a temperatura dessa discussão? Pelas imagens, a gente vê que é um trabalho profissional, né? Bem profissional. Logo depois, algumas horas depois, um grupo chamado Los Lobos, através de um vídeo que está circulando pela internet, esse grupo Los Lobos reivindicou a autoria desse assassinato, dizendo que o candidato Fernando Villavicencio não tinha cumprido certas promessas, que já começou a levantar uma série de suspeitas, mas aconteceu algo mais surpreendente logo depois, que outro grupo também divulgou um vídeo pela internet dizendo que esse pessoal que está reivindicando o assassinato, dizendo que é do grupo Los Lobos, um grupo terrorista chamado Los Lobos, não são, na verdade, os Los Lobos, e que eles são os verdadeiros Los Lobos, e que eles não têm nada a ver com o assassinato. Então, a situação está meio confusa. A polícia equatoriana prendeu 6 colombianos, que são suspeitos, né? O principal, o atirador, foi morto no momento ali do ataque, mas hoje eles prenderam 6 colombianos que são suspeitos de ter ligação com esse assassinato, mas faz muito pouco tempo, né? A notícia ainda é bem quente, as investigações estão ocorrendo, agora está desencadeando uma série de coisas que eu queria comentar com vocês, que eu acho interessante para a gente analisar. A primeira é o estado de exceção, né? Que o presidente Lasso decretou logo depois, que o estado de exceção é sempre uma coisa meio dúbia, porque o estado de exceção prevê uma série de medidas que vão contra os direitos básicos individuais, direitos humanos básicos, como a inviolabilidade. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Daniel, para você não perder o fio da meada para você ir embora tranquilo depois. Você falou que o primeiro grupo que reivindicou teria dito que ele não teria cumprido algumas promessas. Ele é considerado, pelo menos até onde se pode ler aqui no Brasil, um candidato da direita. E tem gente que diz até que... Aí tem uma polêmica. Aí, nesse sentido, também está rolando uma polêmica para identificar qual é a ideologia exatamente do Fernando Villavicencio, porque ele é um personagem meio dúbio na política equatoriana. Ele defende algumas causas voltadas mais para a esquerda, como proteção dos povos originários, mas também divide economicamente, ele tem uma visão mais neoliberal, digamos assim. Mas eu tenho uma interpretação, que aí é uma interpretação minha em relação a isso, e aí vale para mim, para toda a política, no mundo inteiro. Quando um personagem político, um líder político, você não consegue identificar bem, e no caso do Fernando é concreto isso, qual é a ideologia dele, é porque normalmente esses líderes eles defendem sempre a bandeira do eu sou o candidato que vou combater a corrupção, que vou combater o crime organizado. E aí eu tenho uma visão que na política, quando você coloca a corrupção, aí estou falando de corrupção, de repente o crime organizado é outro assunto, você coloca a corrupção no centro do debate político, você está se esquivando de uma série de coisas que, na minha visão, são muito mais importantes do que a corrupção. Óbvio que a corrupção é importante, óbvio que ela tem que ser combatida, mas isso aí não pode ser colocado como a minha bandeira. A gente tem no Brasil o caso, Fernando Collor, por exemplo, foi o grande caso do vou combater a corrupção e acabou no que acabou. Então, eu sempre confio, né, dos políticos que têm como principal bandeira o combate à corrupção. Já não curto, já não gosto, porque eu acho que... Sabe o que eu acho engraçado, Daniel? É o seguinte, esses caras falam tanto em corrupção, ninguém fala, por exemplo, em combater a sonegação, que é uma forma de corrupção, né? Não, vamos combater a corrupção. Aí, aqui no Brasil, você sonega 500 bilhões por ano em imposto, em evasão e sonegação. Esse pensamento, eu tenho uma fórmula que chama uma fórmula matemática, que alguns amigos meus ficam bastante chateados ou irritados comigo quando eu digo isso, que é um raciocínio que é quase matemático, que é assim, eu adoro matemática. Para mim, a corrupção é soma zero, porque a gente não sabe se o cara é corrupto. Vamos considerar que todos sejam corruptos. Todo político é corrupto, ou todo político é honesto. Então, essa conta dá sempre zero. É zero.
O que importa para mim no governante? O que ele faz como governante, as medidas que ele toma, as leis que ele incentiva. Ou seja, você não, Exatamente. é uma balança que não tem como você defender. Todo mundo é contra a corrupção. Então, São todos corruptos, então tem que ser o corrupto que faz o melhor governo. Exatamente, é isso que você tem que analisar. Não é se o cara vai combater a corrupção ou não vai combater a corrupção, ou se ele é corrupto ou não. Tá bem, se ele for corrupto, que a justiça investigue. Nós não somos juízes ou promotores para ficar investigando político. A gente tem que analisar a política pelo que eles fazem. Então tem muito isso. Às vezes, quando começa a falar o kirchnerismo é corrupto, na época do Lula também é corrupto. Cara, não tenho a menor ideia se é corrupto. Não sei, não investigo. Agora, eu sei o que ele fez quando ele foi governo, quando ele governou o país, as medidas que ele tomou, que ele defendeu, com quem que ele foi, ele bateu de frente. Então, assim, o Fernando tem essa coisa. Ele é um cara que você não consegue nem identificar qual é a ideologia dele concreta. Ele tem de um lado e para o outro, mas a bandeira principal dele é vamos combater a corrupção, vamos acabar com o narcotráfico. E nessa cruzada, o que esse grupo terrorista, voltando ao assunto do vídeo, acusa nesse vídeo, que outro grupo diz que é falso, que eles não são os Los Lobos, aí vai saber quem está mentindo aí, é que o Fernando recebia dinheiro dessa organização, muito dinheiro para sua campanha, e não cumpriu determinada promessa que tinha feito para esse grupo Los Lobos, que é um grupo basicamente de traficantes internacionais de droga que ganham dinheiro com isso. Então aí já se levanta suspeita sobre a honestidade de Fernando. Mas aí logo depois saiu esse outro vídeo dizendo que não, esses aí não são os Lobos somos nós. E nós não temos nada a ver com esse crime. Então a coisa ainda está em investigação. Tem 6 colombianos presos e, como eu estava contando, estado de exceção, que para mim já não gosto muito, e para mim o mais absurdo de tudo, que também o presidente Lasso decidiu hoje, foi convocar o FBI para investigar o assassinato do Fernando. Ou seja, convocar o FBI para convocar. Você não tem capacidade, a sua polícia, você não tem serviço de inteligência. Você tem que convocar justamente os Estados Unidos para investigar o crime Ora. Deixa mais essa presença nas nossas paragens, né? Deixa eu entender uma coisa. Quem estava liderando a campanha era a candidata da esquerda, né? A candidata apoiada pelo Rafael Correia. E aí você me pergunta, eu posso dizer, por que será que ela está? Porque, voltando àquela questão de analisar como foi a situação de cada país, olhar para trás, pensar de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai. O melhor momento do Equador nos últimos 20 anos, o melhor momento econômico, daquilo que a gente estava falando, não é o melhor momento econômico porque o PIB está crescendo, não, porque existe uma distribuição de riqueza, porque na luta entre o capital e o trabalho está conseguindo superar, está conseguindo ganhar. O melhor momento foi sob a presidência do Rafael Correa. Então, depois de alguns anos sem o Rafael Correa e o país ladeira abaixo, está vivendo uma onda de violência terrível, 25 assassinatos a cada 100 mil habitantes no ano passado. Você pensa que São Paulo tem uma taxa de 6 assassinatos a São Paulo, 6 a cada 100 mil. O Equador fechou no passado 5 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Então, o país de ladeira abaixo, as pessoas têm a memória, né? Então, por isso, a candidata apoiada pelo Rafael Correa, que está, inclusive, exilado na Bélgica, né? Porque ele também é acusado. Eu não posso dizer que eu não conheço tão bem quanto da Argentina, mas que eu desconfio que tem muito de lawfare. Ela está liderando as pesquisas de intenção de voto para a eleição, que é no dia 20, né? 20 de agosto. No outro, tem que ser esse domingo ou outro. A Luísa Gonçalves. Aí vai se desenhando um pouco melhor aí esse mosaico. Fala, André, o que você quer dizer? Não, o que eu ia colocar é o seguinte: toda essa questão mostra como é tênue, ainda continua sendo tênue a estabilidade política aqui na América do Sul, né, cara? Você teve um golpe você teve o golpe na Bolívia, você teve quase um golpe aqui no Brasil, tentaram efetivamente dar um golpe aqui. Você tem essa questão do Equador hoje. Você tinha até há pouco tempo a Colômbia também, um salseiro danado. O filho do atual presidente, do Petro, também caiu agora, foi para a cadeia por causa de uma história muito lawfare, né, cara? Muito lawfare nessa história. E sabe o que agrava muito o quadro da nossa região, que também se fala bastante, mas é verdade? A questão do tráfico de drogas internacional. Porque o consumo de drogas na Europa e nos Estados Unidos vem crescendo fortíssimo nas últimas décadas. A gente sabe que nós somos fornecedores de droga para eles. E tem países como o Equador, por exemplo, que viraram rota do tráfico internacional de drogas, principalmente aí o litoral do Equador. É rota para os navios que embarcam, que
levam droga para os Estados Unidos e para a Europa. Então, os grupos mafiosos internacionais ligados ao tráfico de drogas estão cada vez mais poderosos, então eles também se sentem impunes, né? E esse crime do Fernando ainda vai ser investigado, ainda vão se descobrir coisas, mas eu tenho quase certeza que está relacionado à questão do tráfico de drogas e provavelmente algum envolvimento dele nisso aí. A gente não pode afirmar agora porque está sendo investigado, mas é uma suspeita minha. Agora, é um cenário difícil também. Vai fazer daqui a um mês, em setembro, 1º de setembro, vai fazer um ano que quase mataram a Cristina Kirchner. Também é uma imagem super forte, que você vê a arma, escuta o barulho e não sai a bala. Ela até se assusta. E a arma no rosto dela. É um brasileiro, inclusive. É um brasileiro que estava com essa arma. E o mais estranho desse caso é que os autores, né, os executores, que foi esse brasileiro e mais uma cúmplice que estava esperando ele longe da multidão que se formou ali, são duas pessoas, estão presas, mas os mandantes dessa tentativa de assassinato, cadê? Nunca conseguiu chegar a nenhum lugar. A justiça argentina, convenhamos, que é uma justiça bem pouco eficiente, e o processo está parado, ou seja, não tem mais investigação. Prenderam os autores que fizeram a tentativa de atentado, mas os mandantes, né? Qualquer semelhança com o caso de Marielle Franco será mera coincidência, não será mera coincidência. Mera coincidência, Me veio à cabeça rapidamente essa imagem mesmo. Pelos tiros, pela violência, pela prisão, né, dos executores, mas não de quem está por trás dessa história.